Minha cunhada, ela nunca gostou de mim. Até o dia que ela me jogou uma piadinha falando que eu tinha que dividir o meu salário com ela. E eu não entendi o porquê. Aí quando eu vinha descobrir, eu fiquei, entendi. Viu aquelas pessoas que vai morar perto de sogra? Eu fiz pior. Eu fui morar perto da minha sogra e perto da minha cunhada. O que era pior. Porque a minha sogra morava com a minha cunhada. E aí a minha sogra era mais idosa. E eu tava namorando o Jurandir e a gente tava pra casar. E eu namorava com ele já tinha 5 anos. E ele falou, amor, Lovres, eu quero me casar com você, mas eu não posso sair do lado da minha mãe. Você sabe, meu pai foi de arrasta, ela tá muito triste, não sei o quê. Me deu aquele calorzinho, aquele 7. Eu fiquei, ai meu Deus, eu não acredito que o que eu mais temia, que era morar com sogra, vai acontecer. Só que aí ele falou, não, fica tranquila, você não vai morar com a minha mãe. Não, tá tudo bem. Eu quero alugar uma casa próxima. E aí do nada vagou uma casa parede, irmã. Parece cão na minha vida. Não foi, tipo, do outro lado da rua, umas casas abaixo, umas casas acima. Não, foi parede. Parede com parede. E aí eu falei, bom, não tinha o que fazer, foi parede com parede. Falei, não, amor, eu vou adorar essa situação, eu vou amar. Pois bem, me casei com o Jurandir, fizemos uma festinha, uma coisa mais simples, porque eu tinha acabado de abrir a minha empresa. Então eu tava focando o meu dinheiro todo nisso. Eu tinha me formado em administração, tava abrindo a minha empresa, procurando os recursos e tava crescendo muito. Logo, eu estava trabalhando muito, porque além de ter a minha empresa, eu também trabalhava com a internet. Então, como eu casei uma coisa com a outra, tava, tipo assim, dando super certo, eu tava super feliz com isso. E aí eu trabalhava demais. Tinha vezes que eu saía da empresa meia-noite, tinha vezes que eu chegava e ainda ficava fazendo coisas no computador, de home office, tinha vezes que eu trabalhava fim de semana, tinha vezes que eu tinha que viajar para poder buscar mercadoria, eu tava trabalhando muito. E aí a minha querida, minha sogra e a minha cunhada do Jararaca começaram a me criticar em relação a isso. E eu falei, olha, só no começo, olha, eu tô trabalhando, olha, eu não tô na farra. E eu conversava com meu marido e ele super entendia. Eu falava, não, amor, eu sei, você tá crescendo, meu marido trabalhava numa empresa. Ele falou, não, isso vai ser bom, quando a sua empresa crescer mais, eu vou poder sair do meu trabalho e trabalhar com você. Então, assim, ele entendia essa minha visão de futuro e pra ele tava tudo bem. Porque realmente tinha vezes que eu me ausentava muito, eu viajava e ficava uma semana. Até que a minha cunhada, que até então não falava assim diretamente pra mim, só ficava jogando umas piadinhas, virou pra mim uma vez que eu tava saindo pra poder trabalhar, era 6 horas da manhã, eu entrei no meu carro e ela, aguando as plantas da mãe dela, grita lá, você tem que dividir esse seu salário comigo. Mesma hora que eu tava entrando no carro, eu voltei. Que eu falei, ué, por que eu tenho que dividir o meu salário com ela? O que ela tava querendo dizer com isso? Que por acaso ela fazia alguma coisa dentro da minha casa que significava que eu tinha que dividir o meu salário com ela? Amor, mesmo pé que eu fui, eu voltei. Eu olhei pra cara dela e falei assim, por que você tá falando isso? Eu não dei nem bom dia. Ela, bom dia, né? Bom dia, por que você tá falando isso? Ela, não, porque você não acha que você tá trabalhando muito, não? Ela falou, porque o Roberto é muito novo. Roberto, meu marido, é muito novo pra tá ficando sozinho dentro de casa, pra poder tá, sabe, abandonado enquanto você trabalha. Talvez você deva deixar um pouco de ser uma mulher de negócios e vir a ser uma esposa mesmo, sabe? E me jogou essa cantada. Eu olhei pra cara dela, entendi que ela queria jogar o veneno dela, falei que eu não tinha tempo pra isso, entrei no meu carro e fui trabalhar. Só que eu fiquei o dia inteiro matutando, pensando, o que ela quis dizer com eu tinha que dividir meu salário com ela. Porque ela falou, e no fim não falou nada. E não falou sobre isso. Fiquei pensando. Desci numa lojinha que tinha do lado da minha empresa e comprei todo o meu equipamento. Comprei câmera, microfone, isso e aquilo. Falei, quando eu chegar em casa, ele não vai estar em casa, eu vou instalar. Eu fui na hora do almoço pra eu poder fazer isso. Fui lá, instalei bonitinho, o moço me ensinou a mexer, botei num lugar escondido, botei em vários locais da casa e voltei pra trabalhar na minha paz, tranquilo, que eu falei, agora, se tiver acontecendo alguma coisa, eu vou descobrir. Porque eu fiquei com aquela sensação aqui no meu peito, aqui na minha garganta, de por que eu tenho que dividir o meu salário com ela? Aí eu comecei a pensar, será que a minha cunhada tem um caso com o próprio irmão? Porque se eu descobrir isso é um escândalo. Porque é mais que um chifre, né? É um crime, né? Isso é um absurdo. Eles sempre foram, assim, respeitosos um com o outro. Eu nunca desconfiei de nada. Sempre respeitaram um ao outro. Sempre se deram muito bem. Eu nunca vi nenhum tipo de interação que eu pudesse ficar, ai meu Deus, acho que eu tô sendo corna. Por que eu tinha que dividir o meu salário com ela? Não entendi. Mas as câmeras já estavam lá, aí eu já tava mais de boa. Estava lá trabalhando, resolvendo os meus pepinos, que era tudo no meu toba. Quando meu marido me liga falando, amor, hoje eu vou chegar um pouco mais cedo, tá bom? Até que horas você vai ficar aí? E aí eu comecei a ligar uma coisa na outra. Que ele sempre me ligava todos os dias pra perguntar que horas eu ia sair de lá e que horas ele iria chegar em casa.
E aí eu fiquei, ele sempre me pergunta que horas eu vou chegar em casa, que estranho. E aí eu falei, amor, hoje eu devo sair até mais tarde. Só que eu não ia sair até mais tarde, não. Aí ele, não, amor, tudo bem, então eu vou chegar, vou adiantar nossa jantinha, que não sei o quê. E eu falando, gente, vai ver meu marido, tô só sendo solícito, né? Tudo bem, não falei nada e fiquei tranquila. Ele foi pra casa e eu vi na câmera ele chegando. Daqui passou mais ou menos uns 15 minutos que ele chegou. Deu 15 minutos que ele chegou em casa, quando a minha cucu, minha cunhada, entra. Ela tinha a chave da minha casa. Eu não sabia que ela tinha a chave da minha casa. Ela destrancou a porta e entrou. Meu marido tava tomando banho. Ela foi pro quarto. Eu fui vendo ela na câmera, olhando assim. Eu já tava tipo assim, meu Deus, não acredito que eu tô sendo chifruda da minha cunhada. Ela foi, entrou, bateu na porta do banheiro e falou assim, hoje você vai querer quem, hein? Ela não deu nem um boa tarde, nem um como é que foi o trabalho. E aí ele grita assim, eu já combinei com a Carla. Ela, vai ser a Carla então? Vai. Gente, ela vira e fala, eu vou ficar ali embaixo esperando a Carla então. Ela já tá vindo? Já. Beleza. Ela desceu as escadas, foi pra sala, passou mais ou menos uns 10, 15 minutos também. A campainha tocou. Ela abriu, era quem? A Carla. E aí a Carla entrou, já dando um beijão nela. E eu fiquei assim, ó, como assim? O que tá acontecendo? Eu botei o notebook pra poder gravar a tela e fiquei olhando aquilo ali, tipo, falando, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Subiram as duas pro quarto, meu marido tomando banho. Tiraram a roupa as duas e começaram ali na minha cama a maior furefação. Meu marido sai do banho, vocês já estão aquecidas, e vai também pra furefação. E eles começam a furefar na minha cama. Até engasguei na minha cama. Eu fiquei olhando aquilo ali e ali eu entendi. Por que ela falou que eu tinha que dividir o salário com ela? Porque ela arrumava amigas dela, porque aquela Carla era amiga dela, pra poder furefar com ela e com o meu marido. Ou seja, o que ela tava querendo dizer com isso? Que ela não furefava com meu marido, porque eu trabalhava muito, e que ela arrumava a mulher pra furefava junto, e então eu tinha que dar o salário dela, porque o meu marido não estava passando fome. Porque eu tinha que dividir com ela, porque ela tava trabalhando por mim. Eu peguei o meu carro e fui diretamente pra minha casa. Já cheguei lá, do fundo mesmo, da porta berrando. Eu não acredito que isso tá acontecendo dentro da minha casa, da minha própria cama. E fui subindo. Quando eu fui subindo, meu marido já tava descendo. Amor, o que foi? Tava tomando banho, tomei um susto. Cínico. Tomei um susto, o que foi? Tô aqui, tô todo molhado, o que foi? Mentira, era suor. Eu falei, você acha que eu não sei o que você tá fazendo lá em cima? Quem tá lá em cima, Roberto? Ninguém, você tá ficando doido, o que aconteceu? Você falou que ia chegar mais tarde. Eu empurrei ele e saí subindo. As duas se esconderam dentro do banheiro, meti a porta dentro do pé do banheiro, tirei as duas lá de cima, de dentro do banheiro, e falei, olha aqui o que tá acontecendo. Eu caí segurando aqui pelos cabelos. Vocês são uma safada. Bati a cabeça delas assim, juntas, assim, pau, fez pocket. E elas gritando, e eu comecei dando nelas, dando nele, não sei o quê. E eu falei que tinha colocado uma câmera em casa, porque a irmã dele tinha jogado piadinha e tinha descoberto que eles estavam tudo fora na minha cama. Saí arrastando as duas e ele tentando tirar, eu não conseguia. Joguei as duas na rua. Vieram um monte de vizinho vendo. E aí minha sogra veio. Eu falei, sua filha tá furefando com seu filho, tá bom? A senhora acha que ela é uma santa, mas não é. A véia infartou, começou a passar mal. Aí tiveram que levar ela pro hospital, os vizinhos tudo vendo. No fim, eu me separei. Descobri que eu tava sendo chifruda, né? Me separei. Me mudei, obviamente, comprei uma casa pra mim, me mudei. E é isso, gente. Aí agora minha empresa deu certo, eu tô aí, solteira e rica, e ele tentando voltar comigo e eu não quero. Eu peguei o Uber pra ir pra igreja e fui parar dentro do motel. E isso não foi o pior. Amém. Senhor, é Deus fazendo a obra. Sabadinho, e eu, como uma menina muito religiosa, estava me arrumando pra poder ir pro culto, né? Eu era da igreja, a minha família não era, minha mãe não era, meu pai não era, nem minha irmã, mas eu era da igreja, eu gostava de frequentar a igreja, né? Então, eu tava me arrumando, como todo sábado, fim de semana, geralmente, eu ia pro culto, eu não era muito de festa. Me arrumei, tomei meu banho, comecei a me arrumar e fui pedir o meu Uber, né? Conversei ali com os meus pais rapidinho, pedi o meu Uber e avisei mozão que eu já estava indo pra igreja. Falei, amor, vou pedir meu Uber aqui e já tô indo pra igreja. Ele falou, tudo bem. Por quê? Geralmente, o culto era na minha cidade. Só que esse seria em uma outra cidade. Então, eu teria que ir da minha cidade pra outra cidade. Vocês entenderam, né? E aí, eu pedi o Uber e avisei meu namorado que eu tava indo pra outra cidade pro culto. Beleza. Fiquei lá esperando, demorou um pouquinho, o Uber aceitou. E eu, quando eu vi que chegou, eu fui pra poder pegar o Uber. Só que aí nisso, eu vi que tinha chegado 2 carros. Eu falei, eu só pedi um, olhei pro aplicativo. Falei, que estranho, abri a porta, fiquei olhando assim. Eu falei, que estranho. Só que aí a minha irmã veio.
eu também vou sair. Desceu as escadas, falou, irmão, seu Uber também chegou? Eu falei, pô, chegou, eu também vou sair, que não sei o que, o meu é um carro preto. Eu falei, não, o meu também é um carro preto. Aí ela falou, não, vai lá então, daqui a pouco eu tô indo. Eu falei, tá bom. Eu olhei o carro, achei que era parecido com um desenho que tinha no meu aplicativo e entrei no carro. Quando eu entrei no carro, o motorista não confirmou meu nome, eu também não vi a placa, não confirmei ele, não confirmei nada, eu confiei. Eu tava tão desatenta que eu ia ter que ir pra outra cidade, geralmente eu não gostava, que eu confiei, irmãs, eu confiei. Entrei dentro do carro, ele não conferiu, ele só falou assim, boa noite. Eu falei, boa noite. E aí ele seguiu. O endereço já tá aqui no GPS, é esse endereço mesmo? Eu falei, sim. Foi. Ele não me falou nenhum endereço. Olha pra você ver. Que loucura. Depois eu entendi o porquê que ele não falou. Acho que ele tava meio constrangido. No meio do caminho, ele me vira e fala assim, senhora, aqui tá especificado que é pra entrar dentro da garagem, né? Eu falei, ué, será que a igreja tem garagem? Aí eu fiquei, mas eu não especifiquei nada do aplicativo. Aí eu já olhei pra cara dele e falei assim, como assim? Quando eu falei como assim, eu acho que ele entendeu que eu também tava constrangida. Porque assim, basicamente, o endereço era um endereço de um motel. Então, quando eu entrei no carro, provavelmente foi por isso que ele não confirmou o endereço. Porque geralmente você entra no carro e fala, boa noite, a fulana, né, endereço tal. Não sei o que. Ele não falou nada, ele só falou boa noite. Ou não sei se ele não tinha o costume de confirmar o nome das meninas, eu também não olhei, não tava atento, achei que era o meu. E aí, quando ele vira pra mim e fala assim, é pra entrar na garagem, né, que tá dizendo especificamente que é pra entrar na garagem, não é só pra deixar na porta não, né. Aí eu já olhei pra cara dele assustada, assim, eu falei, como assim? Eu não especifiquei nada no coisa. Só que nisso ele já tava virando a esquina do hotel. Ele falou, não, é porque aqui o seu namorado pediu pra eu poder ficar na porta do hotel. Gente, como assim? Eu falei, olha, você tá enganado, eu não tô indo pro hotel. Acho que não tô entendendo. Como assim não é pra me deixar na porta do hotel, é pra entrar? Que hotel? Eu tô indo pra igreja. Aí ele já olhou pra minha cara assim, como assim você tá indo pra igreja? Eu falei, moço, minha corrida é pra igreja. Ele falou, não, a corrida aqui é pro hotel. Eu falei, o quê? Só que nisso, ele foi falando e já dirigindo. E eu falando que não. A gente chegou na porta do hotel. Ele falou, olha, eu preciso te deixar onde tá especificado aqui pra poder eu finalizar a corrida. Aí ele virou, você não é a Ana? Só que eu não era a Ana. Gente, eu não era a Ana, eu era a Fernanda. Ana era a minha irmã. Entendeu? E aí, quem que pediu? Ele falou, não, porque foi um homem que pediu a corrida falando que era pra eu poder pegar uma tal de Ana e deixar dentro da garagem do hotel. Aí eu falei assim, e qual é o homem que pediu? Porque na hora, gente, parece que fez alguma coisa assim na minha cabeça. Porque o meu namorado, naquele dia, falou pra mim que não ia pro culto comigo, que ele sempre ia, porque ele tava passando mal. E aí tava toda aquela confusão, Ana, Fernanda, hotel, não sei o que, eu não entendendo nada. Quando eu olhei pro aplicativo, realmente era outra pessoa, não era ele, não era o carro. E o outro também já tinha iniciado a corrida e já tava indo, e minha irmã me ligando. Só que sabe, não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu tava tentando entender. Só que quando ele falou pra mim que o nome da pessoa que pediu Uber era Matheus, eu já liguei uma coisa na outra. Porque o nome do meu namorado é Matheus. Aí, muita coincidência, ele falar pra mim que não ia pro culto porque tava passando mal. E minha irmã tá saindo no mesmo horário que eu. Exatamente no mesmo horário que eu. Não parecia ser um negócio combinado? Parecia ser um negócio combinado, né? Eu sei que no meio daquela confusão toda, agora contando, parece que não faz muito sentido o trajeto. Mas, gente, foi um negócio assim que ele achou que era eu não conferi, e foi isso. Eu falei, não, então agora desculpa, eu sou assim a Fernanda. Eu falei, sou Fernanda. E ele foi entrando. Falou na recepção lá o nome e foi entrando na garagem e me deixou na porta do quarto e seguiu. Finalizou a viagem, bonitinho. Ele falou, tá tudo bem mesmo? Não, tá tudo bem. Você é a Fernanda? Eu sou a Fernanda. Tá tudo certo. Eu sou a Ana, tá tudo certo. Aí ele pegou, foi embora, finalizou a corrida e eu toquei a campainha do quarto que tava me esperando. Só que a Ana tinha me feito uma surpresa. Porque não era só o Matheus que tava ali. Eu já fui toda prevendo a traição. Porque, sim, o meu namorado, Matheus, tinha dito pra mim que não ia pro culto. A minha irmã ia sair. E a gente trocou o Uber, porque nem eu conferi, nem o motorista conferiu. Pelo visto, ela conferiu, porque ela tava me ligando desesperada. E eu não estava atendendo, obviamente, porque quando eu fui ligando uma coisa a outra, eu não atendi. E eu falei, então ela tá me traindo com o meu próprio namorado. Minha irmã, sangue do meu sangue, da minha família, tá me traindo com o meu namorado. Eu não sabia quem era mais cachorro. Só que eu tava indo pra igreja. Olha como Deus escreve certo por linhas tortas. Eu tava indo pra igreja. Quem imaginou que eu ia parar num hotel e que era porque minha irmã tava com o meu namorado? Toquei a campainha e eu tive uma grande surpresa, porque atendeu a porta
Não só Matheus, mas o Lucas também. Matheus e Lucas. Lucas e Matheus, dupla sertaneja. Quem que era o Lucas? Era o meu primeiro namorado. Terminei com ele porque justamente eu entrei pra igreja. Eu conheci o Matheus na igreja. Ele era o meu varão. E o Lucas era o meu caminho errado. Eu terminei com o Lucas porque eu entrei na igreja e ele não quis seguir os mesmos caminhos que eu. Não tava dando certo, a gente preferiu terminar. Só que, pelo visto, o Lucas metia chifre em mim com a minha irmã há muito tempo. Porque quando ele abriu a porta, eu ia parada em pé, igual uma varoa, com a Bíblia na mão, saia na canela, a minha blusinha toda fechadinha assim, ó. Quando ele abriu a porta, ele até que enfim... Gente, eram os dois. A cara dos dois, tipo assim, foi no chão. Eu já entrei empurrando todo mundo e perguntando o que tá acontecendo aqui. Quando eu vi os dois, eu quase caí pra trás. O que tá acontecendo aqui? Como assim? Eu cheguei e aí eu falei, nós trocamos o Uber, o que vocês estão fazendo aqui? Só que lembra que a minha corrida, que era a corrida que tava indo pra igreja, tinha iniciado? Então, o motorista, a minha irmã viu que não era o motorista e que tava errado, ela simplesmente desceu do carro e o motorista, safado, iniciou a corrida pra poder ganhar o valor como se tivesse me pegado, entendeu? E aí minha irmã fez o quê? A minha irmã pegou e veio pro hotel, que era onde eu estava indo. Então, quando eu entrei no quarto, questionando por que Lucas e Matheus estavam ali, ela estava chegando também. Só que barraram ela na recepção. E aí, começaram a interfonar pro quarto que ela deu, deixaram ela entrar, né? Porque a gente falou, pode entrar, só que deixaram ela entrar, eu já tava quebrando barraca. Eu, deixa essa safada entrar, que não sei o que e tal. Entrou. Menina, ficamos nós quatro ali quebrando o pau. E aí, eu descobri que a minha irmã estava ficando com os meus dois ex. Tanto o meu ex-namorado Lucas, como o meu atual namorado Matheus, e eles estavam fazendo juntinhos. Ninguém me chamou. Eu achava engraçado que eu tava sendo chifruda e ninguém me chamava, ninguém me comunicava. E aí eu descobri também que a minha irmã pegava o meu ex-namorado Lucas desde a época que nós estávamos juntos. Debaixo do meu nariz, eu não descobri. Eu só descobri que ela também tava pegando o Matheus e o Lucas, e juntos, porque nós trocamos o Uber. Aquilo ali foi um barraco enorme. Eu quebrei aquele quarto de hotel todinho, porque eles que tinham reservado, eles que iam pagar o prejuízo. Quebrei a cara da minha irmã. Saí do hotel, deixei lá o prejuízo pra eles poderem pagar. Gente, eu quebrei tudo. Eu quebrei tudinho. Tudo que deu pra quebrar, espelho, tudo, quebrei tudo. Fui embora pra minha casa, fiz um videozinho enquanto eu tava quebrando tudo. Mostrei pros meus pais, falando, olha aqui essa safada, que não sei o que. Cheguei em casa, mostrei tudo pros meus pais. E foi isso, gente. A minha irmã, ela foi expulsa de casa. Meu pai e minha mãe não aceitaram essa situação. Eu descobri que eu tava sendo corna, que eu tinha sido corna, que eu fui corna a vida toda, e pela minha própria irmã. Minha irmã foi morar com a minha avó, porque, coitada, minha avó não teve o que fazer. E é isso, foi assim que eu descobri que eu era chifruda por causa do Uber que eu troquei. No dia que eu topei uma troca de casal com a minha esposa, mas eu não consegui, porque meu grande garoto não funcionou, e eu tive que ficar esperando ela terminar. E foi, assim, a pior situação da minha vida. A minha esposa, ela sempre foi meio salientada, sabe? Ela sempre foi muito pra frente. Tanto que foi por isso que eu quis casar com ela. Porque ela era muito boa ali na giroba. Não, a gente era maravilhoso, entendeu? Eu fiquei louco, eu fiquei apaixonado por ela. Nesse relato, nós somos um macho. E aí a gente se casou. E um tempo depois que a gente se casou, ela começou a intensificar um papo que ela tinha desde a época que a gente namorava. Ai, se a gente entrar numa coisa mais diferente, se a gente chamar alguém, pode ser uma mulher, e se a gente fazer isso, se a gente fazer aquilo, não sei o que. Ela botava uns filmes que abordava isso daí. Ai, porque não sei o que, 50 tons de cinzas. Eu quero uma coisa mais exótica. Ai, não, porque não sei o que, peça-me o que quiser. Ai, começou a colocar uns filmes assim que era sobre chicote e outras pessoas. E eu fiquei assim, eu tô achando que ela tá querendo que eu dê sopa na costela dela, não sei o que. E eu comecei a ser um pouquinho mais, né, na hora da furiafação. E ela tava adorando, só que não foi o suficiente. Que eu entendia que ela queria outra pessoa. E aí nós chamamos uma amiga dela. Fomos nós três. Foi ótimo, não sei o que. Só que não era algo que eu... Ai, tá, todo homem queria frafar com duas mulheres, mas eu não tinha essa vontade, sabe? Não era. E ela começou a querer chamar muito essa menina e eu fui cortando. Até que ela começou a me exigir isso. Não, vamos fazer uma troca de casal, porque vai ser muito bom. Que eu tenho uma amiga que ela tá nesse mundo, que não sei o que lá e tá. Começou a falar. E ela ficou, gente, papo de uns 6 meses falando isso. Até que eu topei. Ela falou, eu vou te levar pra uma casa que ela conhecia da época que ela era solteira, porque ela fazia isso quando era solteira. E você vai adorar. E eu vou chamar aquela minha amiga e o marido dela. Eu falei, não, então tudo bem. E aí a gente foi. Quando eu cheguei lá, gente, parecia coisa de filme, sabe? Era tipo assim, uma boate muito grande. E tinha vários quartinhos e aí você podia forenfar. E aí ela falou, amor, nós vamos trocar casal com uma amiga minha que tem um marido e tá tudo bem, tá tudo em casa e tal, não sei o que e tal. Você já conhece ela, vai dar tudo certo.
E realmente era aquela amiga dela que ela tinha chamado pra gente fotografar. Falei, beleza, nós chegamos lá, aí eles vieram, cumprimentaram, o cara ficou cheio de salientação com a minha esposa, não sei o quê. Até então tava tudo bem, eu realmente tinha topado, queria experimentar isso. E falei, cara, eu não vou ser egoísta. Então eu já fiquei com outra mulher e ela super entendeu, então agora eu também vou super entender. Só que aí eu achei que ia ser uma troca de casal, todo mundo junto. Igual nos filmes. E não era. Ela falou, amor, como é a nossa primeira vez, você talvez não se sinta tão à vontade. Então a gente vai fazer o seguinte. Você vai ficar num quarto com ela e eu vou ficar num quarto com ele. E depois, outros dias, a gente junta. Eu falei, tudo bem. Eu não sei por que eu falei tudo bem. Eu acho que eu me sentia mais à vontade com a minha esposa ali do lado. Só que ela falou, você vai ver, então talvez você, trave, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem. E aí, aí a gente foi pro quarto. Eu fui pro quarto com a menina e ela foi pro quarto com o cara. Só que o quarto era parede. E, gente, não era parede concreto. Era como se fosse umas madeiras, sei lá o que era aquilo. E aí começou a beijar, não sei o que. E aí eu comecei a escutar a minha esposa furafando. E aí eu travei. Não funcionei. A menina tentou de tudo, fez de tudo. E ela tentou de tudo. Não subia de jeito nenhum. E eu escutando a minha esposa... Ali, ela tava adorando. Olha como ela tava adorando. E eu não funcionava. E aí eu falei, não, eu quero acabar com isso, eu não tô gostando, que não sei o quê. E aí eu comecei a colocar a minha roupa e tentei sair do quarto pra poder ir lá tirar minha esposa. Porque ela tava gostando muito, mas ela ia parar. Aí eu peguei, quando eu fui sair, a menina não deixou eu sair. Ela falou, não, você vai ter que respeitar o momento dela. Eu, como assim? Você não pode fazer escândalo aqui. Se você fazer escândalo aqui, vocês nunca mais vão poder entrar aqui. Eu não tô nem aí, eu não quero mais voltar aqui. Ela, não, mas aí pode dar problema, pode ir pra Delix, ela vai ficar muito chateada com você. Então você vai ter que esperar o momento dela. Ela tá lá se divertindo, e tava se divertindo mesmo. Agora é o momento dela, e você vai ter que dar uma guardada aqui. Gente, a menina não deixou eu sair. Trancou a porta. Eu fiquei com medo de, sei lá, de ser mais grosso com ela e acabar fazendo alguma coisa com ela, e, sabe? Porque eu tava nervoso. Eu peguei e fiquei olhando pra cara dela assim, não, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu quero tirar minha esposa. Comecei a bater na madeira pra poder chamar a atenção da minha esposa. Ela veio, tirou minha mão, falou que não, que era pra eu sentar e esperar. A menina me fez eu ficar sentada na cama. Sentado na cama, esperando a minha esposa parar de fotografar com o cara. Eu só pude sair quando ela acabou, que aí ela veio me buscar, perguntando o que tinha acontecido. Eu fiquei sentado, escutando ela gritando horrores ali. Quando ela veio me buscar, eu já simplesmente... Ela, o que tá acontecendo? O que foi? Não sei o que. Porque a menina tinha mandado mensagem pra ela, que era muito amiga dela, era muito amiga. Eu já saí saindo, fui embora. Não falei nada, só saí saindo. E aí ela veio atrás de mim, conversou, eu falei que não gostei daquela situação, que eu não queria mais, que não sei o quê. Eu sei que no fim, eu realmente não quis mais. Ela entendeu. E hoje em dia a gente chama um amigo ou outra, mas realmente meu grande garoto não funciona vendo ela com outro cara. Mas eu tive que ficar esperando ela acabar. As emoções que eu tive na cerimônia do meu casamento fez com que eu e o meu noivo não nos casássemos. Mas a culpa não era minha e a culpa também não era dele. Ah, mas como assim? Vocês vão... Ô, gente, que tristeza! Pois bem, casamento marcado, casamento de princesa, sempre foi o meu sonho da minha vida, casar do jeito que eu tava planejando, juntei dinheiro, meu noivo também. Nós não éramos ricos, não éramos prósperos, mas a gente estava ali encaminhado, porque eu tinha a minha profissão, ele tinha a profissão dele, e ele tinha vindo de outro estado para morar no meu. Acabou que a gente se conheceu numa empresa, começamos a namorar e estávamos para casar. A minha família era do estado que nós morávamos, e a família dele não. E aí a família dele, que era o pai, a mãe, o irmão, o papagaio, o periquito, vieram pro casamento, né? A gente fez aquele grupão de família que vez ou outra dava confusão, mas pra poder planejar o casamento precisava, né, gente? Então, assim, foi chegando o dia, tudo pronto, não sei o que, maquiagem, aí a família dele veio. E quando veio, ficou hospedado na minha casa. Por quê? Porque a casa dele não tinha espaço. E aí falou, não, minha família, não sei o que. Eu falei, não, vou casar com esse homem. E eu conheci a família dele, já tinha ido lá viajar, conheci, me trataram super bem, não sei o que. Eu falei, pô, não vou poder fechar as portas da minha casa. Beleza, ficaram lá em casa, tava tudo certo, não aprontaram nada, ficavam lá conversando com os meus pais. Deu tudo certo nesse requisito, nessa questão aí. Chegou o dia do casamento, cada família pra cada qual, se arrumando e não sei o que. Chegou o horário da cerimônia. A noiva entrando na igreja, bonitinho, tava rolando ali o casamento. Só que, pasmem, do nada, o padre lá fazendo as cerimônias, os votos, meu noivo tava fazendo os votos dele, quando eu só escutei um barulhão na porta. Por quê? A igreja que eu fui era assim, todo mundo entrava, os convidados entrava, a porta abria, a noiva entrava, a porta fechava.
Não foi de porta aberta na igreja. Você tem, pelo que eu entendi, tinha opção. Eu escolhi porta fechada, porque eu queria uma coisa assim mais íntima, não que todo mundo que estivesse passando na rua visse, até porque podia passar moto, carro e atrapalhar ali com o meu casamento de princesa. Gente, eu só escuto um pum! Alguém meteu-lhe o pé na porta e entrou. E era simplesmente uma mulher que já entrou gritando. Quando eu escutei esse barulho, eu falei, eu estou sonhando, isso aqui é coisa de filme. O que é isso, gente? No dia do seu casamento eu vou entrar correndo? O que tá acontecendo? Eu já olhei pra cara do meu noivo assim, tipo assim, tu fez alguma coisa? Será que você fez alguma coisa? Essa mulher é tua? Eu já me desesperei. A mulher entrou berrando. Você tá achando o quê? Que você vai vir aqui pra nossa cidade, pro nosso estado, pra poder me dar calote e que vai ficar por isso mesmo? Eu falei, meu Deus, como assim? O que tá acontecendo? Foi aquele silêncio absurdo. O padre ficou em choque, todo mundo ficou em choque, eu fiquei em choque, eu e meu noivo olhamos um pra cara do outro assim, tu conhece essa mulher? Eu falei, não, tu conhece? Ele falou, não, também nunca vi na minha vida. Gente, a mulher foi ela tava gritando lá de trás, né? Ela foi andando, Quando ela chegou lá na frente, bora, querido, abre o bolso e me dá o dinheiro do meu PG. Gente, eu já tava pronta pra pegar o buquê de flor e dar na testa do meu noivo, que eu entendi o quê? Que o meu noivo fez um PG e não pagou a menina foi cobrar o quê? No dia do nosso casamento. Já vi manchete no jornal, lascou, a cidade toda vai ficar falando de mim. Eu comecei a me tremer todinha e ele só olhava pra mim e falava, isso não é comigo, isso não é comigo. Ele olhou pra menina e falou assim, desculpa, eu te conheço? meu noivo era meio tímido. Ela olhou pra cara dele, dá licença que eu não tô falando com você. Não era com meu noivo, então tava ótimo. Só que aí nisso, gente, ela olhou pra cara do meu sogro e falou, cadê o meu dinheiro, seu velho safado? Eu tava encucada porque eu pensei ter visto o meu sogro voltando de madrugada outro dia. Mais ou menos uns 2 dias antes do casamento. Só que eu achei que ele tinha ido, sei lá, dar uma volta. Porque quando eu perguntei pra ele, ele desconversou, falou que tinha ido dar uma volta, que tava sem sono, que não sei o que, mas ele realmente tava vindo da rua, que eu escutei o barulho da porta, fui ver, que eu sou aquele tipo de pessoa assim, que se alguém tiver que me fazer de arraste, vai me fazer, porque eu escutei o barulho, eu vou no barulho. Então eu fiquei olhando assim, escutei o barulho, fui. Era ele, fechando a porta, e falou pra mim que não, que tinha dado uma volta, só que isso parece, tipo assim, já 2 horas da manhã. Eu falei, ué, que esquisito, mas também, cada vez que eu sou doideira, ele já era mais assim de idade. Ele começou a falar que não conhecia, que não sabia o que tava fazendo, que tava falando, que ele era dali, que ele nem era dali, que ele não sabia quem era ela. Minha filha, ela puxou o telefone, mostrou as mensagens dele contratando os serviços dela. E segundo ela, eles foram pra casinha da cidade, que era uma tal da cidade, furenfaram e ele simplesmente foi embora. Ela dormiu, ele foi embora e não pagou o dinheiro da menina. E aí ela levou 2 dias pra descobrir quem era ele, que ele tava aqui, né? Cidade mais ou menos pequena. Porque que ele tava aqui, não sei o que, e que ele era meu sogro e que eu ia casar. E aí ela resolveu ir cobrar o dinheiro do meu casamento. Foi aquele escândalo, ela foi pra cima do meu sogro. O meu noivo tentando separar e o padre, gente, pelo amor de Deus, aqui é a casa de Deus. Só que aí a mãe dele simplesmente começou a passar mal. Descobriu que era corno, em plena igreja, começou a passar mal. Gente, ela não infartou. A gente não foi todo mundo pro hospital. Eu vestida de noiva pro hospital, a senhora não infartou. No fim, nós passamos a noite toda no hospital com ela infartada. O meu sogro pagou o dinheiro da mulher que foi embora depois de ter destruído meu casamento, feito minha sogra infartar. Ela ficou lá infartada, ficou mais ou menos uns 4 dias em observação. Não tinha mais data pra poder me casar. Eu tive que remarcar o meu casamento, gente. E isso tudo pra mãe dele lustrar o chifre e continuar com meu sogro. No fim, alguns meses depois eu consegui me casar, que tava tudo cheio, nunca vi tanta gente pra poder casar. Mas foi isso, acabou com o meu casamento de princesa. Você teria coragem de abrir mão da sua vida, dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus desejos, por conta do filho da sua irmã? Porque eu não tive essa coragem de fazer e eu perdi muitas pessoas por conta disso. Eu e minha irmã, nós crescemos juntas e ela era apenas 3 anos mais velha do que eu. O meu pai, ele faleceu quando nós éramos muito novas e a minha mãe acabou falecendo alguns anos atrás, então ficamos só nós duas. Nós também não tínhamos família, não conhecíamos família da minha mãe nem do meu pai, então realmente família éramos só nós duas. A minha irmã acabou se casando com um homem, que era um homem muito bom, um homem assim maravilhoso, e com ele ela teve 3 filhos. Desses 3 filhos era um casal de gêmeos e mais uma menina. E a idade deles era muito próxima ali uma da outra. Os gêmeos, eles tinham 6 anos de idade, né, cada um, e a menina tinha 3 anos de idade. Então todos crianças, né, pequenininhos. E ela vivia muito bem com o marido. Só que aconteceu uma tragédia.
no meio de tudo isso. A minha irmã tinha saído para um Vale Night com o marido dela e as crianças tinham ficado com a babá. E eles acabaram sendo atropelados, não, mas eles foram batidos por um caminhão e os dois acabaram falecendo. Quando me ligaram para informar, é claro, foi todo aquele perrengue, aquele choque, aquele misto de sentimentos, porque a minha única irmã, né, tinha perdido e tudo mais. E depois veio o questionamento. E os filhos? Quem vai ficar com os filhos? Porque o cara não tinha contato nenhum com a família dele. O pai dele também já era falecido. E a mãe era uma senhora que era usuária de drogas, então não tinha condições dela ficar com as crianças. E aí veio aquele questionamento, quem vai ficar? E é claro que todo mundo veio pra cima de mim pra falar que era eu que deveria ficar com os filhos dela, que eu deveria criá-los. Só que eu sou uma pessoa que eu nunca quis ter filhos, nunca desejei ter filhos. E já tinha metido na minha cabeça que eu não teria filhos. E no momento atual, eu tô fazendo a minha especialização. E a minha especialização é uma coisa que ocupa muito do meu tempo. E eu tenho muitos desejos, eu tenho muitos planos pra minha vida, eu tenho muitas vontades, muitos sonhos que eu quero realizar. E todos eles, pra ser muito sincera com vocês, todos eles, uma criança já me atrapalharia muito. Imagine 3. Eu fiquei assim, claro, botei na ponta da caneta, pensei muito, tipo, será que eu vou dar conta? Será que eu quero fazer isso? Porque eu vou ter que abrir mão da minha vida, vou ter que abrir mão dos meus sonhos, dos meus desejos, coisas que eu só vou conseguir realizar depois que eles estiverem grandes e talvez já seja tarde demais pra realizar. Então foi ali que eu tomei a decisão de que eu não iria ficar com eles. E é claro que eu tive que ouvir de todo mundo que nos conhecia, né, que eram pessoas próximas, amigos e tudo mais, que eu era uma tia ruim, que eu era uma pessoa ruim, que a minha irmã deveria estar se revirando no túmulo com raiva e com mágoa de mim por eu ter abandonado os filhos dela. Por fim, as crianças acabaram ficando com a madrinha deles, com as madrinhas, na verdade. Os gêmeos, eles tinham uma madrinha e a menina tinha outra madrinha. Só que a madrinha da menina não morava mais aqui, morava em outro estado. Elas eram amigas, assim, muito amigas da minha irmã, sabe? Cresceram juntas também. E elas eram, tipo, um trio de melhores amigas. E aí, os gêmeos ficou com uma madrinha e a menina ficou com a outra madrinha, só que ela acabou tendo que ir embora, né? Foi pra outro estado morar com essa madrinha. Então, os irmãos, querendo ou não, foram separados. E até hoje, eu tenho que escutar as pessoas me chamando de pessoa ruim, de tia ruim, de irmã ruim, que por culpa minha os irmãos tinham sido separados. E as próprias madrinhas também não falam comigo e até não deixam eu me aproximar, porque elas falam que eu não sou uma tia que mereça estar na vida deles. E assim, de forma alguma eu me arrependo. Antes que vocês perguntem, não, eu não me arrependo. Eu tenho os meus desejos, eu tenho os meus sonhos, os meus planos, eu tenho toda uma coisa que eu quero realizar e, pra ser muito sincera, essas crianças iriam sim me atrapalhar. E, você é egoísta. Pode ser que seja. Pode ser que realmente eu esteja agindo de uma forma egoísta. Mas eu não consegui colocar a vida, eu não consigo colocar outras pessoas acima das minhas prioridades do que eu quero pra mim. E pode ser que você ouvindo esse relato, você também me julgue e você também acha que eu sou a pior pessoa do mundo. Mas, sinceramente, eu não tive coragem de ficar com os filhos da minha irmã. Honestamente falando, você ficaria com os filhos da sua irmã de um dia pro outro? Eu tava saindo com um cara aí que eu conheci pelas redes sociais, né? E aí, um dia desses, eu futucando ali a casa dele, eu encontrei um caderninho que tinha uma lista com vários nomes de várias meninas e com datas. E aí foi que eu pensei, deve ser uma lista de pessoas com quem ele já ficou, porque por incrível que pareça, eu conheço algumas pessoas que fazem isso, inclusive mulheres, que gostam de anotar o nome das pessoas com quem já ficaram, até pra saber ali quantas pessoas já foi. E eu pensei, deve ser só mais uma dessas, né? Até eu descobri que na realidade era uma coisa muito pior. Esse cara, ele, tipo, tinha dinheiro. A família dele tinha muito dinheiro. E eles eram muito influentes na cidade onde eu morava. Eu moro nos Estados Unidos, só pra vocês terem uma noção. Eu moro nos Estados Unidos já desde quando eu era criança. E aqui nessa cidade tem muitas pessoas, muitas famílias com muito dinheiro. E ele era uma dessas pessoas que vinha dessa família com muito dinheiro. E assim, um cara super lindo, gente. Assim, fisicamente falando, muito bonito, muito inteligente, conversava bem, era carinhoso e tal. Só que até então eu não estava buscando um relacionamento sério e ele sempre falava pra mim que ele também não queria um relacionamento sério. Então a gente tinha concordado que não queríamos relacionamento sério e a gente se encontrava de vez em quando, ficava e tudo, e era basicamente isso. Até que numa dessas eu fui na casa dele. E aí nós estávamos juntos e tal. Daí ele recebeu uma ligação do trabalho. Ele falou que ele ia ter que sair por alguns minutinhos, mas que eu podia ficar lá no quarto dele esperando, que logo mais ele voltava. E assim foi. Só que assim, eu tava sozinha, eu tava no quarto dele. Sabe quando bate a curiosidade? Aí eu comecei a bisbilhotar, mexer ali nas coisas dele e tudo. Até que numa dessas, dentro da gaveta de cueca dele, assim, bem lá no fundo, eu encontrei um caderninho.
E fui xeretar pra ver, né? O que que era. Porque aqui, mano, tem tanto caso de psicopata, tanto caso de serial killer, que a gente nunca sabe com quem a gente tá se metendo. Daí fui, masculhei pra ver se, né, se achava alguma coisa, achei esse caderninho. Quando eu abri o bendito do caderno, tinha lá uma lista. Aí tinha vários nomes de várias mulheres com datas. Aí o que foi que eu pensei na hora? Deve ser de algumas meninas com quem ele fica. Ele deve anotar o nome, a quantidade e tal. Só que eu percebi que o meu nome não estava lá. Aí eu fiquei, por que será que ele não anotou, né? Mas ok, nisso eu vi alguns nomes, inclusive de duas meninas que eu sabia quem era, porque era um nome de duas meninas que tinham passado por umas situações aí que a gente tinha ouvido falar. Enfim, reconheci pelo nome, mas acabei guardando, fiquei com aquilo mesmo, sabe? Até que o tempo passou, depois inclusive, eu e ele, a gente até parou de ficar e tal, mas foi por outras questões. Aí o tempo foi passando, passando, até que eu encontrei com uma dessas meninas, junto com os amigos em comum, uma dessas que eu tinha visto o nome nesse caderno. Encontrei com elas e tal, viramos amigas, fomos conversando, até que a gente chegou no assunto ele. Quando chegamos no assunto ele, foi aí que ela foi me contar que ela tinha ficado com ele algumas vezes, até que teve um dia onde ele tinha ficado extremamente bêbado, de cair assim no chão mesmo, e ele tinha tentado abusar dela. E ela tinha conseguido se soltar, ela tinha conseguido sair, ela tinha entrado na polícia pra fazer, né, um boletim de ocorrência, pra registrar o que ele tinha feito, só que milagrosamente aquela denúncia desapareceu e nunca foi pra frente. E todas as vezes que ela ia lá pra questionar, eles davam uma desculpa e tudo, enfim. Ela entendeu que foi a família dele que mexeu os pauzinhos. Mas depois ela foi e me falou, olha, eu já conheci umas outras meninas que passaram exatamente pela mesma situação que ele. Daí eu fui e falei pra ela, cara, mas eu vi, falei do caderninho que eu tinha visto, né? Inclusive falei de outros nomes que eu tinha visto lá no meio. E foi aí que ela virou pra mim e falou assim, eu tenho quase certeza que esse caderninho é o nome de meninas que ele já abusou. Parte 2. Olha assim, como é? Tipo, como? Daí ela foi e falou que a maioria dos nomes que estavam ali, porque eu lembrava, gente, eu tenho uma memória muito boa, então eu lembrava da maioria dos nomes que estavam lá. E eu fui e falei pra ela, falei, olha, eu lembro desses nomes aqui. E ela falou assim, eu já conversei com essas meninas e todas elas têm um caso pra falar dele. Algumas foram abusadas realmente por ele, outras conseguiram escapar. E todas que tentaram fazer o boletim de ocorrência, todas que tentaram denunciar ele, simplesmente a denúncia sempre sumia. Algumas não tiveram coragem de denunciar, e as que tiveram coragem de denunciar, simplesmente as denúncias sumiam. E assim, como eu falei, ele é de uma família extremamente influente aqui, de uma família com muito dinheiro. Então, vocês já sabem, né? Quando a pessoa tem muito dinheiro, ela compra tudo, inclusive a polícia. E o que é o que eu acredito que realmente tenha acontecido. Elas faziam a denúncia do pai dele, a família, enfim, faziam essa denúncia desaparecer. Ele nunca agiu dessa forma comigo. Tipo, nunca tentou me forçar a nada. A gente tinha um relacionamento realmente legal. A gente só tinha parado de ficar junto por conta de outros motivos. Então, comigo, ele nunca tinha feito nada. Mas, caramba, quando mais de uma pessoa fica falando, não tem como, né? Isso eu tô falando no geral. Quando mais de uma pessoa fala um assunto de alguém, você já sabe que realmente aquela pessoa é o problema. E depois disso eu acabei conhecendo essas outras meninas, conversando e tudo, e realmente todas elas falavam exatamente a mesma coisa. Eu até tentei falar pra elas que elas deviam buscar, sim, ir atrás dos direitos delas, mas, tipo assim, a maioria não quis. E as que tentaram sempre sumiu, então meio que desanimaram, digamos assim, e resolveram só seguir a vida e esquecer daquele assunto. E aí isso me fez pensar, me fez questionar, tipo, caramba, quantos e quantos casos como esse sumiram da polícia porque as famílias têm essa influência, o que é muito triste. E o mais bizarro é o fato dele anotar o nome das meninas que ele fazia aquilo. Tipo, o meu nome não tava lá porque ele nunca tinha tentado fazer comigo, mas quem sabe se mais pra frente ele não ia tentar, em um momento onde ele ficasse bêbado ou coisa assim. Cara, tipo, ele sabe que ele tá fazendo errado e ainda ter orgulho daquilo que tá fazendo. É extremamente bizarro. Muito ruim saber que a justiça é tão ruim desse jeito. As pessoas que estão lá dentro são extremamente corruptas e preferem receber dinheiro e deixar que outras mulheres, outras pessoas passem por esse tipo de situação. Mas, enfim, essa é a história de hoje. E foi pedida em namoro por outra pessoa na frente do meu namorado. Exatamente isso que você ouviu. E eu vou te contar exatamente como é que foi essa história. Esse rapaz foi o meu primeiro namorado. E por ele ser o primeiro de tudo, eu tinha assim, uma dependência muito grande nele. Eu tinha medo dele terminar comigo, eu tinha medo dele me deixar. Ele ficava com um monte de mulheres e eu aceitava e eu falava, não, se ele ficou com tal pessoa é porque a culpa é minha, porque eu deixei faltar tal coisa. Só pra vocês entenderem, eu tinha 19 anos. Eu comecei a me relacionar bem tarde assim pra algumas pessoas, né? Tive minhas primeiras relações bem tarde, considerando algumas pessoas. E aí, eu tinha muito esse medo. Todas as vezes que ele me traía com alguém,
eu falava, não, se ele ficou com tal pessoa é porque provavelmente eu deixei falhar alguma coisa e é por isso que ele quis outra. Então eu sempre me culpava e é claro, eu ficava muito mal, eu ficava triste pra caramba, mas eu simplesmente não conseguia me libertar daquela relação. Até que o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, a gente foi fazendo algumas coisas juntos e numa dessa, ele acabou comprando uma moto pra ele no meu nome. E ele pagava as parcelas, tudo direitinho, tava tudo certo. Só que nessa época eu não trabalhava, eu só estudava, né? Então era só ele que trabalhava e ele podia pagar a parcela dessa moto. Até que chegou um determinado tempo onde eu realmente cansei daquela relação, onde eu não aguentava mais aquela relação. E aí eu fui pra terminar com ele. E nisso ele falou pra mim que se eu terminasse com ele, ele não ia mais pagar as parcelas da moto e que eu ia ter que me virar pra pagar. E ali eu fiquei muito assustada, porque eu não ia ter como pagar. Eu também tinha medo de contar pros meus pais, porque meus pais nem sabiam que aquela moto tinha saído do meu nome, então eu tinha medo de contar pra eles. Então assim, eu era muito besta naquela época, eu ficava, não, meu Deus, vão vir atrás de mim, o meu nome vai ser sujo, eu vou ficar devendo, eu vou ficar negativada e tal. Eu, sabe, não tinha pensamento de que tinha outras soluções pra aquilo. Então, por um tempo, eu falei, vou ficar com ele até ele terminar de pagar. Faltava um ano pra ele terminar de pagar aquela moto. Eu vou ficar até ele terminar de pagar. Só que eu não tinha mais aquele sentimento, não tinha mais aquele amor, não tinha mais aquele respeito, não tinha mais nada. Eu realmente já tinha perdido tudo por ele. E por eu não ter mais esse sentimento por ele, eu comecei a olhar pra outros homens de outras formas. E foi numa dessas que eu acabei conhecendo esse segundo rapaz. Só que pra ele eu contei a verdade. Falei, olha, eu tenho namorado, mas acontece isso, acontece isso, acontece aquilo. Eu expliquei tudo pra ele a situação. E mesmo assim ele quis ficar comigo e eu comecei a ficar com ele às escondidas, né? Traindo meu namorado. Não, pra ser sincera, só devolvendo uma coisa que ele já tava fazendo comigo e falando, não, eu vou terminar com ele assim que acabar. Tem prazo pra esse relacionamento terminar. E assim foi. Só que nisso tempo foi passando, eu fui desenvolvendo um sentimento muito grande por esse segundo rapaz e ele por mim. E ele sempre falava pra mim que ele queria um relacionamento sério comigo. E eu falava pra ele que não dava naquele momento e tudo. E aí ele virou pra mim e falou assim, mas é só por conta dessa moto? Eu falei, é só por conta dessa moto. Eu tenho medo de ficar endividada por conta dela. E meus pais também não sabem. Então eu tinha medo de tudo e de todos. Ok. Até que numa dessas eu tava num shopping. Eu tava sentada assim, na praça de alimentação com o meu namorado oficial. A gente tava comendo e tudo. Até que eu avisto esse segundo rapaz com quem eu estava ficando. Quando eu vi ele, eu fiquei meio nervosa, mas eu... Poxa, só tô vendo. Só que eu vi ele vindo na nossa direção. E de acordo com que ele vinha na nossa direção, eu comecei a ficar muito nervosa. E foi aí que eu percebi que ele tava com um buquê de flores na mão. E aí eu fiquei mais nervosa ainda. E aí ele simplesmente veio, parou do nosso lado, se ajoelhou do meu lado e perguntou se eu queria ser a namorada dele. Na frente do meu namorado oficial. Parte 2. Juro, na hora que ele fez isso, eu fiquei muito nervosa. As pessoas ao redor começaram a olhar, ninguém tava entendendo nada. E o meu namorado se levantou e, obviamente, foi questionar ele, né? Só que ali o outro menino tava simplesmente ignorando o que meu namorado tava falando, ele tava só olhando pra mim. E aí o meu namorado começou a se estressar e foi pra querer ir pra parte da agressão mesmo. Mas aí as pessoas que estavam ali perto, até o segurança, tinha um segurança ali perto também, segurou ele, não deixou. E olha, calada, nervosa, não sabia o que fazer, não sabia o que responder. E aí a gente acabou sendo meio que expulsos ali do shopping, né? Porque tava armando maior confusão. E aí, nessa hora, meu namorado me perguntou quem era aquele rapaz, o que que era aquilo e tal. E eu nervosa, eu não conseguia falar nada. E aí o outro rapaz foi e falou que ele me amava, que ele queria ficar comigo e que ele não ia mais deixar ele me ameaçar por conta de uma moto. E que eu queria terminar com ele e que se ele quisesse parar de pagar as parcelas da moto, que era pra ele parar porque o outro iria assumir, que ele iria assumir o resto das parcelas só pra me ver livre dele. E aí imagina, gente, foi aquela confusão. Mesmo botando a gente pra fora foi uma confusão e aí as pessoas da rua que foram pra tentar segurar e tudo. Enfim. Acabou que depois de muita luta, muita confusão, até a polícia bateu lá, depois de tudo isso. Eu virei para esse segundo rapaz, o que me pediu namoro, e falei que eu aceitava, que eu queria sim ser a namorada dele. E terminei com o outro. Ele ficou irado de raiva. Na hora bateu assim uma raiva tão grande nele, ele quis até me agredir. Não só o rapaz que tava comigo, mas ele quis me agredir também. E aí que a confusão foi armada, mas enfim. Nós terminamos, eu consegui me livrar dele. Eu comecei a namorar com esse outro rapaz, a gente engatou um relacionamento. E o meu ex-namorado, que disse que ia parar de pagar as parcelas da moto, acabou que ele nunca parou de pagar. Ele pagou tudo e quando finalizou, a gente foi lá no cartório, né, pra passar a moto oficialmente para o nome dele. Eu acho que ele, não sei, acho que ele pensou que talvez isso não daria certo, até porque se fosse pra gente pagar, a gente poderia reclamar na justiça, enfim. Coisas que eu não sabia naquele momento, só fui saber depois.
Mas assim, muita gente me julga hoje e fala, meu Deus, que mina safada. Ai, porque ela traiu o namorado dela e agora assumiu um relacionamento com outro. Porque ela vai trair esse outro também. Mas enfim, sinceramente, só eu sei o que eu passei, só eu sei o que eu senti, só eu sei o que aconteceu comigo, eu sei da minha consciência e o que eu quero e o que eu desejo pra esse relacionamento que eu tô agora. Então, a opinião dos outros realmente é uma coisa que pra mim não faz a mínima diferença. O meu namorado atual confiando em mim e a gente tendo um relacionamento legal, pra mim é só isso que importa. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi. Agora eu te pergunto, o que que a minha madrasta tava fazendo dentro do carro com meu namorado? O que que você acha? Pois bem, eu moro com o meu pai, né? A minha mãe, ela mora junto com o meu padrasto, ela já é casada e tudo. E só que recentemente eu passei a morar com o meu pai, porque a minha mãe acabou se mudando pro interior do meu estado junto com o meu padrasto por conta de trabalho. E como eu faço faculdade aqui na cidade, eu acabei vindo morar com o meu pai por conta disso. Até aí, tudo bem. O meu pai, ele começou a se relacionar com uma mulher que é uma mulher mais nova. Ela tem, tipo assim, 5 anos só mais velha do que eu. Só pra vocês entenderem, eu tenho 20 anos e a minha madrasta tem 25. Aquilo me causou uma certa estranheza de início, porque realmente pra mim era muito estranho eu ver uma mulher tão nova envolvida com o meu pai. Mas depois meio que aceitei, deixei pra lá, não me meti, acabei acostumando com a ideia. E de fato a minha madrasta sempre me tratou bem, sempre foi super educada, sempre buscou se aproximar de mim, a gente conversa e tal. E nunca tivemos nenhum desentendimento e a relação era ok. Como ela não mora com o meu pai, ela só vem aqui de vez em quando, a nossa relação é ok. Eu meio que parei de ligar pra essa questão da idade. Só que eu comecei a namorar um rapaz que eu conheci na faculdade também. E ele tem 23 anos de idade. Quando eu conheci ele, nós começamos a nos relacionar e tudo, começamos a namorar, trouxe ele pra apresentar pro meu pai, obviamente. E, consequentemente, uma das várias vezes, ele acabou conhecendo a minha madrasta também. E, assim, era uma relação em que eles tinham acabado de se conhecer. Mas a gente sentava todo mundo junto, conversava, saímos pra jantar e tal. E eles foram criando ali uma certa amizade, assim como ele foi criando amizade com meu pai, e tava tudo certo. Até que teve um dia onde meu pai estava no trabalho e eu estava na faculdade. Inclusive, eu estava esperando por ele, porque ele estava indo pra lá. E aí, só que ele tava atrasado. Daí eu mandei mensagem pra ele perguntando e tudo. Ele falou assim: não, eu tive um pequeno imprevisto e eu já tô chegando. Quando eu chegar aí eu te explico. Foi essa mensagem que ele mandou. Falei, ok. E fiquei esperando. Só que aí passou o tempo, passou e nada dele chegar. Até que eu recebo uma ligação dizendo que ele estava no hospital porque ele tinha sofrido um acidente. Essa ligação que eu recebi foi da irmã dele, me avisando que ele tinha sofrido um acidente de carro e que ele estava no hospital, mas que ele estava bem, só que ele tinha se machucado um pouco e estava sendo atendido. Só que assim, a gente se desespera, né? Quando escuta logo que sofreu um acidente no hospital, já pensa logo mil e uma coisas. Daí eu corri pra lá. Quando eu cheguei lá, quem veio falar comigo foi a irmã dele. Primeiro ela pediu pra que eu ficasse calma, falou, não, olha, ele tá bem, o carro assim, realmente quebrou muito, mas ele se machucou um pouco, mas no geral ele tá bem. Só que eu percebi que ela tava tentando me enrolar, ela não queria muito deixar eu entrar, falar com ele e tudo, e ela ficava dando algumas justificativas. Até que eu joguei ela na parede e falei assim, o que é que está acontecendo? Daí ela falou assim, olha, a questão é que ele sofreu um acidente de carro com uma mulher. Eu não conheço essa mulher, eu não sei quem ela é. Tá? Não falei com ele pra perguntar por que ele estava com essa mulher. Não sei se você conhece tudo, mas o nome dela é tal. E era o mesmo nome da minha madrasta. Só que até então eu não dei muita importância. De repente pensei que fosse alguma outra pessoa. Só que quando eu fui reparar, era a minha madrasta. Quando eu vi ela, ela estava no carro com ele e ela tinha sofrido um acidente junto com ele. E ali já veio aquele negócio na minha cabeça, né? Eu já fiquei meio assim. Será? Por que eles estavam juntos? E aí, quando eu fui pra perguntar, falar com ela, né? Porque dos dois ela era a que menos tinha se machucado. Ela falou pra mim que eles tinham se encontrado na rua e que ele estava dando uma carona pra ela, que ela estava indo pro trabalho. E como ficava no mesmo rumo da faculdade, ele tinha se oferecido pra dar essa carona pra ela. E assim, faz sentido? Faz, porque realmente o trabalho dela fica muito perto da faculdade. Então, faz sentido. Só que ainda assim tinha alguma coisa que tava ali, né? E aí eu não questionei mais nada na hora, até porque estávamos no hospital e tudo. Aí quando eu fui pra falar com ele, primeiro eu perguntei se ele tava bem e tal, enfim. Quando ele saiu do hospital, aí eu questionei. E ele falou pra mim a mesma coisa, que ele tinha encontrado com ela na rua. E que ele falou que estava indo lá pra faculdade pra me encontrar. Ela falou que estava indo pro trabalho e ele ofereceu a carona pra ela. Só que assim, gente, eu não sei se é o meu ciúmes que tá fazendo eu enxergar o que não existe. Ou se tem alguma coisa realmente ali. Porque os dois contaram a mesma história, realmente bate a questão da localização do trabalho dela com a localização da minha faculdade e tudo. E assim, não sei.
Eu e ele, a gente ainda tá juntos. A gente não voltou a falar desse assunto. Eu tô meio alerta com relação a eles dois. Mas até então não vi nada, não peguei nada. O meu pai também acreditou nessa história. Mas mesmo assim, eu ainda tô com aquela pulga atrás da orelha. Tipo, será que foi isso mesmo? Ou o que será que ela tava fazendo dentro do carro com ele? Será que era só uma carona? Ou é o meu ciúmes que tá fazendo eu imaginar coisa que não existe? Sabe qual que é o remédio pra curar a traição? É ver o teu ex tomando bem no meio do... por causa da amante dele. Eu vou te contar uma situação que tá acontecendo agora e Deus me perdoe, mas eu tô tão feliz de ver um negócio desse. Eu tava namorando com um rapaz e eu namorei com ele por mais ou menos 1 ano, assim. De início a gente tinha um relacionamento muito bom, me tratava muito bem, éramos realmente muito felizes, muito companheiros, tudo aquele babado, tudo aquele negócio que vocês já conhecem, né? Até que eu descobri que ele estava tendo um caso com uma menina aí, uma pessoa aqui da minha cidade, que eu já sabia quem era, ela já não tinha uma fama muito boa. E quando eu descobri, eu fiquei, assim, muito mal, sabe? Porque ele era uma pessoa que realmente me tratava muito bem e eu acreditava que a gente tinha um relacionamento maravilhoso, eu acreditava no futuro, no casamento e tudo, então eu fiquei muito, muito, muito mal por conta dessa situação. Mas, óbvio, eu terminei com ele e tudo, e 1 semana depois que nós terminamos, ele assumiu um relacionamento com ela. E aí que foi mais uma porrada em mim, porque... sabe, 1 semana depois eu ainda tava sofrendo e já vê que ele já tinha assumido um relacionamento com outra pessoa. E tem aquelas pessoas que sempre vêm, ficam perguntando, ficam fofocando, ficam falando. Tudo isso acaba piorando, né? Mas ok, eu fazer o quê? Tinha que superar, tinha que seguir minha vida e dar um jeito de seguir em frente. Só que, o que acontece? Agora tá acontecendo a situação de... ela tá metendo chifre nele com praticamente toda a cidade. Acho que qualquer homem que se mova perto daquela menina, ela fica. E o pior é que ele descobre, ele chora, ele briga, ele faz escândalo na rua, na frente das pessoas, nos bares. E aí depois ele volta. Daí ela vai, mete chifre nele em não sei mais quantas pessoas, acontece tudo de novo, depois ele volta. Só que a melhor parte não é essa. A melhor parte foi o seguinte. Semana passada descobriram que ela estava grávida. E aí tudo bem. Só que a gravidez, o bebê que ela tá esperando, não é dele, do namorado oficial. É de outro cara. E o pior, ela não sabe quem é o pai. Ela não tem certeza de quem é o filho. Gente, eu não vou mentir pra vocês. Só de saber que tudo isso tá acontecendo na vida dele me dá uma felicidade. Eu sei, pode ser ruim. Eu sei que pode não ser legal. Eu sei que pode ser interpretado tipo, ai meu Deus, fica feliz com a infelicidade do outro, vendo o outro se dar mal. Mas tipo, poxa, o cara também me fez mal. E eu não vou mentir pra vocês, tudo isso que tá acontecendo com ele parece que tá me dando força de viver. Parece que tá fazendo eu conseguir superar mais fácil. Eu digo isso pra mim, que o remédio pra superar a traição é ver o ex se dando mal com a pessoa porque ele te trocou. E assim, eu tinha uma pessoa, no caso, do lado dele, que gostava muito dele, que tratava ele muito bem, que tava disposta a fazer 1 milhão de coisas por ele, mas ele ainda assim me trocou por outra, que agora tá grávido, não sabe nem exatamente de quem é o filho. Olha a situação, e sabe o que é pior? Ele não deixou ela. Ele tá metido no meio desse relacionamento tóxico ali com ela, que sinceramente eu não sei nem se ele vai conseguir sair disso. Mas eu não vou mentir pra ti. É o que tá me dando força pra seguir em frente. E eu acho muita graça toda vez que eu escuto uma história nova vindo do lado de lá. Porque pra mim, tudo que ele tá passando hoje, ele merece por ser quem ele foi e por ter feito o que ele fez comigo. Sou sustentada pela mulher dele. Você vai me julgar? Provavelmente vai. Mas sinceramente, com tudo que eu vivo hoje, eu nem ligo mais pra julgamentos. Eu conheci esse rapaz na faculdade, na época que eu estava cursando já o 3º ano da faculdade e ele tinha acabado de entrar no 1º ano. Apesar de ser aí da minha idade, mas ele tinha demorado um pouquinho mais a entrar na faculdade. E naquela época eu tinha uma bolsa, que eu tinha conseguido, né, uma bolsa de estudos e tudo, e eu vivia numa situação bem complicada, assim, com a minha família. A minha mãe e meu pai, eles eram muito afundados, assim, em dívidas, então a gente passava uma situação muito complicada, porque tinha que escolher entre pagar a conta ou comprar comida. Então não tinha, assim, dinheiro sobrando pra comprar coisas fúteis, né? E eu, como uma mulher que queria me cuidar, eu não tinha dinheiro, não podia comprar as minhas coisas. Então eu sempre falava assim, não, eu vou estudar, eu vou ter o meu emprego, eu vou crescer, eu vou ter dinheiro, eu vou fazer isso. Tinha muita ambição, né? Até que eu acabei conhecendo ele. E quando eu conheci, eu não sabia que ele era casado. Ele não usava aliança, também não falava de mulher, sempre se referia a ele como uma pessoa solteira mesmo. E ele, assim como eu, ele também vinha de uma família mais humilde, só que ele lá agora, ele falava que ele tinha mudado de vida, que ele tinha condições, tudo, tava pagando a faculdade, e ele realmente só andava assim com as melhores roupas, com carro e tudo. Mas eu pensava o quê? Ele deve ter conseguido algum emprego, deve ter mudado de vida dessa forma, porque ele nunca citou nenhuma mulher. Ok, nisso a gente foi se aproximando, até que a gente começou a desenrolar ali um fica, sabe? Começamos a ficar, até que ele virou pra mim e falou assim, olha,
antes da gente avançar com esse relacionamento, eu preciso te falar uma coisa. E eu, o quê? Daí ele foi e me falou que tinha uma mulher que sustentava ele, que era uma mulher mais velha, que ela era, inclusive, casada, só que ela não tinha um relacionamento de casada com o marido dela, então meio que ele era o brinquedinho dela, a diversão dela, que ela pegava quando ela queria, mas em troca ela sustentava ele. Ela pagava a faculdade pra ele, que ele também não foi besta, pediu logo pra bancar os estudos dele. Comprou o carro, pagava o apartamento onde ele morava, fazia as compras, dava de tudo pra ele. Falou, mas existe essa mulher, a gente não tem nenhum relacionamento sério. E aí eu já fiquei meio assim, falei, tipo, não vai dar certo ficar dividindo, não quero. E aí eu fui me afastando mais um pouquinho dele, só que ele tava ali o tempo todo. Ele, não, então vamos pelo menos ser amigo. Falei, amigo, ok. Até porque a gente estudava na mesma faculdade e acabava se encontrando todos os dias. E ali a gente foi ficando próximo, e aquele sentimento por ele tava ali, mas eu não falava nada, só que ele o tempo todo demonstrando que ele queria, porque queria ficar comigo, e que ele gostava de mim, não sei o quê. Até que numa dessas eu virei pra ele e falei assim, eu só vou ficar contigo se você terminar esse relacionamento. Eu sei, você vai perder a faculdade, mas assim, você pode conseguir um emprego, você pode dar um jeito de pagar a faculdade, você pode vender bombom no sinal, mas eu só vou ficar com você se esse relacionamento acabar. Daí ele pediu um tempo pra mim, eu falei ok. E ele realmente foi e terminou com essa mulher. Só que a mulher ficou louca quando ele terminou com ela. E quando ela soube o motivo, ela pediu pra conversar comigo. E ela veio pra falar comigo. E nisso ela me fez a proposta, falando que ela não queria ter um relacionamento sério com ele de forma nenhuma. E que ele já tinha falado pra ela que ele gostava de mim. E que ela queria que eu continuasse na vida dele. Que eu nunca daria problemas e que em troca disso, ela poderia me dar tudo que eu quisesse. Poderia me sustentar da forma que eu quisesse. Pois bem, na hora eu fiquei meio assim, disse não, mas depois eu falei, quer saber? Por que não? E assim, eu e ele, nós estamos juntos até hoje, só que eu não consigo imaginar um futuro com ele. Eu não me vejo casada, eu já tô no meu último ano da faculdade. Eu não me vejo casada com ele, eu não me vejo construindo família, construindo futuro, nada, porque como eu meio que divido ele com ela, eu não consigo ter aquele respeito por ele, nem aquela consideração. E sinceramente não acredito que ele tenha o mesmo por mim também, não. Até porque quando ele vai estar lá com ela. E ela me comprou um carro, ela paga o aluguel da onde eu moro, ela faz compras pra mim, e no meio de tudo isso ela me dá dinheiro. E no meio de tudo isso, eu guardo dinheiro. Eu compro, assim, algumas coisas que eu quero, mas eu também tô fazendo meu pé de meia porque eu tenho muita vontade de empreender, de abrir o meu próprio negócio. Então, com isso, eu tô guardando, tô juntando dinheiro. Pode ser ruim o que eu tô fazendo? Pode ser ruim, mas na hora que eu tiver o valor que eu tô planejando, eu vou dar um pé na bunda nele, vou dar um pé na bunda dela e vou seguir a minha vida. Ai, mas tu tá só usando ele. E ele não tá usando ela? E ele não tá me usando? Porque, sinceramente, você acha mesmo que esse cara tem algum respeito por mim? Você acha mesmo que esse cara se imagina casando, tendo um futuro, sendo fiel ao meu lado? Eu acho que não. Então, hoje em dia, eu aceito sim ser sustentada por ela e tenho um relacionamento com ele. Mas eu já enfiei na minha cabeça que na primeira oportunidade que eu tiver e quando eu tiver o dinheiro que eu quero, eu vou deixar ele, vou dar um pé na bunda dele, dar um pé na bunda dela e vou seguir a minha vida e construir o meu império que eu tanto quero. Mas, enfim, essa é a história de hoje. E foi isso. Agora eu te pergunto, foi sem querer ou será que ela fez de propósito? Até um certo momento eu pensava que tinha sido sem querer, até eu descobrir quem era a pessoa e começar a desconfiar que ela fez de propósito. Essa história aconteceu semana passada, bem recente. Eu tinha ido em uma loja aqui da minha cidade, num shopping, uma loja dessas de departamento, né, super famosas, espalhadas pelo Brasil e tudo, e fui fazer umas compras. Chegando lá, peguei várias peças para experimentar e tudo, e escolhi as peças que eu queria, daí fui pro caixa para pagar. E aí entreguei pra atendente e desde o primeiro momento eu percebi que a atendente me tratou assim, bem com grosseria, bem mal educada, mas assim, eu já fui tratada mal por várias atendentes de loja. Acredito que todo mundo tem uma história parecida, né? Que normalmente tem dias que as atendentes estão assim, de mal com a vida e querem tratar todo mundo mal. Então, pensei que seria só mais um desses casos. E aí entreguei as minhas coisas pra ela passou e tudo. E beleza, paguei o que eu tinha que pagar, agradeci e fui embora. Quando eu fui pra passar na porta da loja, sabe quando você passa naqueles negócios assim que eles identificam que você tá levando uma peça sem pagar? Do nada aquele negócio começou a apitar. E apitou alto e todo mundo que tava ali escutou, ficou olhando e tudo. Eu fiquei super assustada porque eu tinha sido a única pessoa que passou lá. E aí o segurança veio e pediu pra olhar as minhas sacolas, pediu a nota fiscal, porque eu tava com a sacola da loja. E aí ele pediu a nota fiscal, daí eu mostrei pra ele pediu pra olhar as peças, pra conferir se estava tudo certo. E como eu pensava que eu não tinha feito nada, como eu sabia que eu não tinha feito nada, eu entreguei pra ele e deixei ele conferir. Só que dentro da sacola tinha uma peça
que estava com aquele... Eu não sei o nome daquilo, gente, mas é tipo aquela rosca, aquele botãozinho que fica engatado na roupa, que as atendentes sempre tiram no caixa. Pois é, tinha uma dessas peças que estava com aquilo. Na hora ele me olhou assim, meio desconfiado, eu olhei pra ele e falei, olha, eu realmente não peguei. Eu fui daqui pro caixa, do caixa eu saí. E aí ele foi, olhou a nota fiscal e realmente aquela peça estava na nota fiscal que eu tinha pagado. E aí nós fomos até o caixa com a moça que me atendeu, e aí ela pegou e falou assim, ai, desculpa, realmente, ela passou, eu posso ter esquecido de tirar e tal. Deu todo esse negócio falando que ela tinha esquecido de tirar. E aí ela me pediu desculpas, né, eu fiquei meio assim chateada com a situação, porque querendo ou não foi um constrangimento, foi uma vergonha, mas aí ela tirou, tava tudo certo e eu fui embora. E aí quando foi um outro dia, assim, uma semana depois, eu fui com o meu namorado até essa mesma loja porque ele queria comprar uma camisa. E eu já tinha contado pra ele essa situação que tinha acontecido. Daí, na hora que a gente foi pra ir pro caixa, ironicamente, a gente acabou indo pro mesmo caixa que tinha me atendido e tinha feito aquela situação. Eu até comentei com ele e falei assim, olha, toma cuidado e presta atenção, porque foi essa mesma moça que fez aquilo que eu te falei. Quando ele reparou nela, ele falou assim, tem certeza que foi ela? Eu falei, tenho. Aí eu já percebi que ele ficou meio assim e tudo, mas enfim, nós fomos no caixa, novamente, ela com a cara igual sabe? Nos atendeu e tudo, passou as compras. Aí antes da gente sair, ele até abriu a sacola pra olhar se realmente ela tinha tirado de tudo. E depois que nós saímos de lá, foi aí que ele foi me contar que aquela menina era uma ex-namorada dele. Era uma pessoa com quem ele tinha se envolvido antes de se envolver comigo. Eu já sabia, assim, de ex-namorados, mas eu nunca tinha parado pra procurar foto, pra procurar quem era, nem nada. E aí foi que ele falou, olha, aquela ali é minha ex-namorada. E conhecendo ela do jeito que eu conheço, com certeza ela fez aquilo de propósito. Aí eu falei, tipo, cara, mas será que ela sabia? Hoje tudo bem, porque a gente veio juntos, mas ela já sabia quem eu era? Aí ele falou que provavelmente sim, porque ela, conhecendo ele do jeito que ele conhecia, provavelmente ela deveria ter ido me procurar, saber quem eu era, e quando ela me viu, ela deve ter me reconhecido, e com certeza ela teria feito aquilo de propósito. Gente, eu fiquei assim, caramba, eu nunca nem vi essa menina, eu não sabia quem ela era, eu não conhecia ela, e só pelo fato de agora eu estar namorando com um ex-namorado dela, ela fez um negócio desse de propósito. Como eu falei, no início eu pensei que realmente tinha sido algo sem querer, que talvez uma falta de atenção, mas depois de saber que era ela, eu tenho certeza que ela fez de propósito. O ruim é que agora eu descobri uma semana depois, né, então, tipo, não dava pra voltar atrás, pra brigar, nem nada do tipo, porque se fosse pra acusar de algo, teria que ser naquele momento, né. Mas enfim, desde esse dia até então eu não voltei na loja por conta disso. E aí eu fico, tipo, pensando em como uma pessoa, ela poderia ter me prejudicado, sabe? Poderia ter me prejudicado muito por conta dessa situação. Foi bem recente, né? Como eu falei, a história foi semana passada, mas eu voltei com ele lá essa semana, então até então ainda não voltei, mas eu fico pensando no quanto ela poderia ter me prejudicado por pura birra, ciúmes, por uma atitude infantil como essa. Mas enfim, essa é a história de hoje.